50% de desconto e outro curso de graça. É isso mesmo que você ouviu. Até quinta-feira, dia 20 de julho, todas as nossas pós-graduações estão com 50% de desconto e depois da sua matrícula você escolhe qualquer outro curso do JUS 21 para receber de graça. Não entendi, professor? É muito simples. Você se matricula, por exemplo, na nossa pós-graduação em segurança pública com 50% de desconto e pode escolher receber gratuitamente o curso semestral preparatório para os concursos de delegado de Polícia Civil. Agora um detalhe importante. Essa condição é exclusiva através da nossa central de vendas via WhatsApp, com o link que você só encontra aqui na descrição desse vídeo. Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live dessa nossa semana de lives dedicadas à análise, a questionamentos, na verdade, de temas pertinentes à segurança pública. Semana esta que nós iniciamos na segunda-feira passada, conversando com o magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutor Rodrigo Furro. Nós tratamos de uma questão muito particular, pertinente às forças policiais. A indagação foi se as forças policiais estavam na defensiva. Ontem eu conversei com também magistrado Eduardo Pérez, a gente conversou aqui com o professor Edu Pérez sobre as questões filosóficas, se existe ou não ideologia de exaltação à marginalidade. Na noite de hoje eu vou receber o meu amigo, acabou de chegar aqui, professor André Carneiro de Albuquerque. André, manda um convite aí, por favor, amigo. Eu não consigo lhe adicionar, você tem que mandar um convitezinho, pedir para participar. Eu vou conversar hoje com o meu patrão André Carneiro. Nós vamos falar sobre se a ausência da presença estatal, a presença territorial estatal, ela estimula ou não a expansão da marginalidade. E por fim, amanhã, quinta-feira, eu vou conversar com o doutor Diego Pesce, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós vamos discutir se o correto é falar em violência urbana ou se nós já estaríamos em guerra urbana. Deixa eu esperar aqui o professor André Carneiro mandar o convite. André, me manda o convite, por favor. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o André aqui. Deixa o professor André Carneiro entrar. Vocês que estão entrando agora, que estão chegando, vão dizendo de onde estão nos acompanhando, por favor. Pronto. O professor André Carneiro acabou de entrar. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite. Deixa eu fazer aqui as devidas apresentações antes de eu passar para André. Eu cometi uma falha grosseira, gritante, que eu preciso me desculpar publicamente. Eu, por duas vezes, cometi um lapso nas noites anteriores e tratei André como tenente-coronel. Na verdade, eu rebaixei a patente dele. E olhe que eu sou a última pessoa que podia fazer isso, porque eu conheço o André há mais de 20 anos. Eu conheci o André, ele era, acho que, segundo tenente. O professor André Carneiro de Albuquerque, ele é coronel da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, é bacharel em Direito, é professor de História, é professor de pós-graduação de cursos, de vários cursos, inclusive aqui no JUS 21, é autor do que hoje é considerado um dos livros mais técnicos sobre o trabalho policial em relação ao combate contra o cangaço, não isso que se chama de novo cangaço. Ele é autor do livro Capitães do Fim do Mundo, e ele relata como era a vivência dos volantes, que era o nome que se dava às guarnições policiais que iam combater o cangaço, além de ser uma das pessoas que eu conheço que mais entende na prática de policiamento militar e segurança pública, visto que ele trabalhou durante 12 anos no CIODES, no Centro Integrado de Operações de Defesa Social, e o último posto que ele ocupou aqui na Polícia Militar de Pernambuco foi de DGP, Diretor-Geral de Pessoal. Esqueci alguma coisa. E é meu compadre, né? É meu compadre. Esqueci alguma coisa, compadre? Nada. E o principal, é amigo de Giovanni Moraes, há mais de 20 anos.
Aí não é muita, aí não Isso é muito, tudinho supera o currículo aí que foi falado, Giovanni. aí não é muito mérito, não. Então, pedido feito aí, coronel, não poderia ter rebaixado sua patente, minha melhor continência e meu pedido de desculpa. E na noite de hoje, a gente vai falar sobre um tema que André é muito estudioso sobre ele, que é a questão da presença estatal como elemento de dissuasão ou não da expansão da marginalidade e da prática de crimes. Mas eu gostaria de, antes da gente começar nesses temas, eu separei algumas provocações aqui para você, André. Eu queria que você desse seu boa noite e fizesse suas considerações iniciais. Eu vou tirar os É, comentários, depois eu boto os comentários de volta. Giovanni, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria primeiro de dar os parabéns, Giovanni, pela iniciativa. Eu vibrei, não só quando recebi o convite, mas quando observei os títulos que foram passados e os profissionais que foram convidados. Eu acompanhei as lives dos dias anteriores, eu acredito que elas estão salvas, são lives pedagógicas. Foram conversas entre profissionais que têm a segurança pública no seu cotidiano. A gente se conhece há mais de 20 anos e certa vez eu falei para você e falo publicamente. Você é uma pessoa que defende a causa policial mais do que muitos policiais. Você é alguém que tem essa militância, militância no sentido positivo da coisa, de tentar entender, mesmo não sendo policial, o cotidiano do trabalho da polícia nas suas mais diversas frentes de trabalho. E os temas são de uma pertinência muito atual. Quando você traz lá Rodrigo, quando você traz o professor Eduardo, um grande filósofo, e pessoas que vêm a refletir sobre temas que poucas pessoas têm coragem de falar, eu publicamente lhe dou os parabéns. Obrigado. E é bom isso, Giovanni, é bom porque o que acontece a fala técnica ela precisa se fazer presente. Eu sou uma pessoa favorável ao debate, eu sou uma pessoa favorável à discussão. Mas o que significa o debate? Que todos os aspectos, todos os prismas sejam ouvidos, sejam apresentados e que as pessoas possam refletir, desprovidos muitas vezes de barreiras a respeito de um tema tão importante, tão atual, tão necessário que venha a ser segurança pública. Coronel, então eu já lhe começo fazendo a primeira provocação. A primeira provocação é o seguinte: quando a gente fala sobre a presença estatal ou não, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é a famosa experiência que deu origem à teoria das janelas quebradas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem não conhece o que é a teoria das janelas quebradas e se você concorda ou não com ela. Vê o seguinte, Giovanni, a teoria das janelas quebradas ela surge nos anos 90 e Nova York vem a ser a grande vitrine. O mundo da segurança pública voltou os olhos para Nova York, que você vai ter o tolerância zero, você vai ter uma teoria que é interessante em diversos aspectos, onde pesquisadores colocaram dois veículos, um em um bairro muito pobre, nos Estados Unidos, outro num bairro muito rico. E o do bairro pobre, ele foi totalmente depredado e subtraído. E no bairro rico foi intacto. Esses pesquisadores inquietos, eles quebraram uma janela desse veículo e perceberam que nesse bairro rico da alta sociedade americana, pouco tempo depois, esse carro também passou pelo mesmo processo de depreciação, o povo roubando as peças. Essa teoria, ela veio a ser tentada aplicar na prática na cidade de Nova York. E o crime baixou de forma abrupta em Nova York. Eles começaram pelo metrô, organizando o pulo das catracas, impedindo as pichações, e a ideia era, olha, pequenos crimes vêm a levar a grandes crimes. E isso vem a ser um fato. A questão é que, se você pegar os anos 90 nos Estados Unidos, Giovanni, você vai ver que os estados que adotaram o tolerância zero e todo o leque das grandes cidades americanas, eles tiveram uma baixa acentuada nos índices de criminalidade. Ou seja, a visibilidade que nós tivemos com Nova York, ela aconteceu em outras cidades sem tolerância zero.
E isso faz com que a gente possa ter algumas reflexões nesse sentido. O que é que aconteceu nos Estados Unidos em si para que houvesse uma baixa da criminalidade? E é possível fazer algumas reflexões, e eu não aponto nenhuma com certeza. Se você recuar 18 anos antes do início da tolerância zero em Nova York, você vai ter a liberação do aborto na maioria dos estados americanos. E eu não estou entrando no mérito do aborto se é uma coisa interessante ou não. Eu não entro nesse mérito, mas foi um fato. Houve a liberação do aborto e isso veio a fazer com que os indesejados pararam de nascer. Diminuiu a taxa de natalidade americana. Um outro ponto, a geração que chega na adolescência, na idade adulta, até os 25 anos, do início dos anos 90, é a geração que viu seus irmãos mais velhos morrerem de overdose, com grande pico de crack e de cocaína nos Estados Unidos, nos anos 80, e que houve uma mortandade de jovens pelo HIV dos anos 80. Ou seja, esse grupo começa a se presumir que vem se tornar um pouco mais reservado. E um outro ponto que precisa ser refletido é que a dinâmica do tráfico de drogas nos Estados Unidos ele muda nos anos 90. Você deixa de ter as grandes brigas entre pequenos grupos e a distribuição da droga vem a se tornar algo sistematizado, algo quase que empresarial, graças aos grandes cartéis que vêm a surgir, onde você vai ter, com Pablo Escobar, sendo o grande mentor de uma sistematização, e logo depois o México. Quando nós assistimos Narcos, quando você observa Narcos, você vai ver lá o início dos anos 90. E essa organização do tráfico de drogas diminui a intensidade de disputas nos grupos menores. Então o raciocínio, desculpa lhe atrapalhar, André, mas só para não perder o fio da meada. Então, o raciocínio seria que não necessariamente a redução da marginalidade nos Estados Unidos nos anos 90 é decorrente do tolerância zero. Isso. Mas seria decorrente de uma conjuntura, na sua percepção, de uma conjuntura pela qual a sociedade americana passou. Isso. E tem um detalhe, Giovanni. No caso específico de Nova York, você tem também que perceber que houve uma mudança expressiva no trabalho policial. Não foi uma mudança discreta, não. Foi gigante. O efetivo policial da cidade de Nova York, ela quase duplica num espaço ínfimo de tempo. E a dinâmica administrativa da polícia, quando você assiste filme dos anos 90, você vê aquela polícia mais de bancada. O crime chega e eles saem. Nos anos 90 específico, a postura policial para de ser muito burocrática e passa a ser uma polícia mais de contato, uma polícia de ronda, uma polícia de entrega com a sociedade. Essa proximidade, essa visão da polícia na rua e um aumento colossal do efetivo vem a ser algo que vem a contribuir. Com então seria uma junção do combate policial à marginalidade com a conjuntura, é isso? Exato. Isso eu não tiro mérito da teoria e das ações em Nova York. Mas, como especialistas em segurança pública, é preciso refletir, e isso é um excelente mote, nesse caso, para o nosso debate de hoje, no seguinte sentido. Segurança pública, ela vem a ser algo que tem que ser pensado dentro de uma pluralidade gigante, e não de uma forma simplista de quem faz segurança é só polícia. Ô André, mas desculpa, nosso debate vai ser sempre assim, só para quem não está acostumado. Eu não concordo com quase nada do que André coloca, e ele não concorda com quase nada do que eu coloco, e é justamente por isso que eu gosto de debater com ele, porque quando você só debate com pessoas que pensam igual a você, vira jogo de comadre, né, compadre? Exatamente. Então, e o debate ele cresce a partir da troca de ideias. Eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação, e você sabe disso melhor do que eu, que existe uma diferença entre segurança pública e sensação social de segurança pública. São duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, se você, quando estava fazendo o planejamento estratégico das guarnições diárias, dos batalhões diários, para lançar suas guarnições na rua,
e você aloca uma viatura policial numa determinada localidade de grande fluxo, você pode até não estar tendo a segurança pública efetiva, mas você está passando para a sociedade a sensação de segurança pública. Perfeito. Então, me parece que, pela sua colocação, esse ampliação do número de policiais que você referiu-se em Nova York está muito mais ligado à sensação social de segurança pública do que à segurança em si. Está errado meu raciocínio? Não. Não, tá não. Tá. Porque o que acontece? Quando eu aumento a sensação. Mas perceba que na minha fala foram dois prismas. Foi o aumento do efetivo, mais uma mudança significativa da dinâmica do trabalho policial. São dois vetores internos nesse sentido. Não foi só um aumento de policiais, foi um aumento de policiais com a mudança da dinâmica de ação. Ou seja, são dois pontos específicos do ponto de vista intramuros da corporação e sua relação com a sociedade. Pois é, deixa eu dar uma de advogado do diabo, então, agora. Vamos lá. Nós temos hoje, você citou pontos que eu concordo plenamente, houve uma sistematização do tráfico de drogas, que era o principal vetor de crimes nas grandes cidades americanas. O tráfico deixou de ser feito pelo pequeno traficante, deixou de ser aquele tráfico que se chama migalhar, e passou a ser o tráfico de grandes corporações. Começa com Pablo Escobar, com a morte de Pablo Escobar, aos poucos vai sendo transferido para o México, onde principalmente o cartel de Sinaloa ele acaba monopolizando o fornecimento, principalmente ali na Califórnia, Texas, Novo México, até a região de New Orleans. Então, isso aconteceu e existe até hoje. Continua acontecendo até hoje. A sociedade que viu seus irmãos mais velhos morrerem de overdose nos anos 80 pelo crack e pela cocaína, está vendo seus irmãos mais velhos virarem zumbi pelo Q9, pelas metanfetaminas e crescer assistindo Breaking Bad. Eu sempre brinco com isso nas nossas aulas. E hoje você tem nas sociedades que abraçaram aquela ideia do defunto da polícia, diminuição da polícia, tal, liberalização de furtos insignificantes até $900, como é o que acontece, por exemplo, em Los Angeles ou em São Francisco, você vê uma explosão gritante da pequena marginalidade, ainda que a conjuntura seja a mesma. Isso não enfraqueceria a ideia de que a conjuntura é tão importante quanto a efetiva repressão policial? Sim, mas aí o que acontece? Quando eu toquei no assunto tolerância zero, eu estou me referindo específico a um período dos anos 90. Esse alargamento desse... Eu vou usar o termo tudo pode, tá certo, Giovanni? Desse tudo pode, é proibido proibir, nessas cidades que você colocou, ela vem um pouco depois dos anos 90, com mudanças políticas expressivas nesses espaços. Isso aí vem a fazer com que esses locais venham a ter um pico significativo de aumento da violência. E aí você tá perfeito na sua colocação, e eu concordo com você. E ontem você falou sobre isso lá com o professor, você chegou a tangenciar esse assunto. Eu concordo com esse ponto de vista. Quando nós pensamos ou nós construímos discursos onde o criminoso é uma vítima, alguém vai ser acusado pelo que ele faz. Se você tem uma casa onde a criança cresce sem ter limites, ela vai continuar fazendo coisa errada. Onde você não tem o reconhecimento de uma autoridade, e as pessoas comumente confundem a palavra autoridade com violência e com força, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, onde você tem uma fragmentação da autoridade, você deixa espaços para o crescimento da criminalidade. Criminoso não é vítima, em síntese. E aí eu concordo com você. As nossas falas, elas não estão divergindo, elas estão conectadas. O exemplo que
você usou não está desconectado do meu. Existe só um espaço temporal dos acontecimentos. Eu, particularmente, eu tenho uma visão em relação à segurança pública, nessa questão da presença estatal como elemento de dissuasão da segurança pública, que eu acho que o fenômeno que a gente vê hoje no mundo, ou em certas partes do mundo, de diminuição da presença policial, da diminuição da presença estatal no âmbito da segurança pública e o crescimento da marginalidade, eu acho isso muito fruto da escola de Frankfurt. Sim. Eu acho que a escola de Frankfurt, ela criou o conceito de... A escola de Frankfurt, basicamente, ela busca mudanças na sociedade por outros meios que não mais aquela luta de classes. Os defensores da escola de Frankfurt entendem que aquela ideia marxista da luta de classes, nos anos 50 do século passado, do século XX, era superada. Se vivia o welfare state em grande parte do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ali ninguém ia querer mais estar embarcando nas ideias marxistas e do século XIX de luta de patrão contra empregado, empregado contra patrão. A ideia da mais-valia já estava muito fraca. Então, a escola de Frankfurt, ela quer destruir a base da sociedade para reconstruir o seu modelo. E eu acredito, eu falei isso ontem, que o meliante ele é um viés dessa desconstrução. Ele faz parte da lógica da escola de Frankfurt. Então, eu vejo muito nos defensores da escola de Frankfurt e nas ideias que surgiram pós-escola de Frankfurt, como o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, os líderes que foram formados pelo Fórum Econômico Mundial, como Trudeau, do Canadá, como Barack Obama, nos Estados Unidos, que é quem efetivamente fez a figura do Joe Biden, como Emmanuel Macron na França, dentre outros, para citar só alguns que me vêm à cabeça, eu vejo muito neles essa ideia de que manter presença policial seria preconceito, seria aplicação da teoria da rotulagem, né? Você está rotulando as pessoas, e ao mesmo tempo que eu vejo essas ideias sendo aplicadas de diminuição da presença policial no combate efetivo, eu não falo o carabinieri chileno que está lá para bater foto com o turista, certo? Eu falo a presença efetiva de combate, eu vejo uma expansão do crime. Eu vou te dar um exemplo. A primeira vez que eu fui a Paris, eu já tive a oportunidade, fruto do nosso trabalho, de visitar Paris 5 vezes. Eu fui a Paris a primeira vez no final dos anos 90, fui nos anos 2000, a última vez que eu fui foi em 2017, se eu não me engano. Você teve recentemente, agora em Paris, ano passado, se eu não me engano, né? Isso. E a primeira vez que eu fui a Paris, não me ocorria pensar em assalto. Eu estava encantado por estar na Le Cidade Lumière, na Cidade de Luz. Eu estava encantado por estar descendo as escadarias do Trocadeiro e vendo a Torre Eiffel, por estar subindo as escadarias de Saint-Cracre. Eu não me ocorria. Nas 2 últimas vezes que eu fui, eu segurava a bolsa da minha mulher aqui na frente. Principalmente no metrô. No metrô, na escadaria de Saint-Cracre, você não consegue chegar na igreja sem passar por aquelas escadarias, aquelas 10, 12, 15 abordagens que eles fazem lá. E eu estou falando na cidade de referência para o mundo europeu ocidental. Ao mesmo tempo, eu pude ver lá a diminuição gritante da presença policial nessas áreas. Por que eu estou citando Paris e não estou citando aqui o Brasil? Porque o Brasil, desde que eu me entendo por gente, falta segurança pública. Então, não posso tomar uma referência que é constante. Isso é o que me leva a crer que, independente da situação conjuntural, porque nós estamos falando de um país de uma população extremamente intelectualizada, nós estamos falando de um país de uma população que tem, em regra, tirando a parte dos imigrantes, que hoje estão virando guetos de imigrantes, mas a população parisiense, em regra, não é uma população de miseráveis, certo? Não é uma população que não tem acesso a serviços públicos, mas, em compensação, é uma população que está vivendo índices de violência que daqui a pouco vão ser iguais ou similares aos índices de violência do Brasil. Então, eu realmente acredito, André, nessa questão de que mais importante do que a conjuntura como forma de contenção do crime é a presença do Estado com as forças de segurança pública. Agora vem minha provocação. Certo. Eu sou de uma geração Nós. onde a Nossa, você é um pouquinho mais velho do que eu, mas nossa geração, nós somos de uma geração onde, quando se falava em presença estatal de forças policiais, as pessoas pensavam naquela ideia do cacetete, do escudo, do elastômero,
do policial que já chegava lá gritando que, como você diz, a autoridade não tem nada a ver com emprego de violência ou falta de educação. E a gente sabe que hoje as mais modernas doutrinas de segurança pública, elas dizem que a presença constante da polícia não precisa ser necessariamente uma polícia apenas repressiva. É tanto que polícia comunitária acaba sendo mais eficiente em muitos locais. E você trabalhou muito com isso. A minha provocação qual é a sua vivência, a sua experiência que você viu em loco em 12 anos de CIODES e depois na DGP em relação a isso? Ó, Giovanni, eu vou ampliar, porque não só os 12 anos de CIODES, mas período trabalhando em presídio, período no sertão trabalhando com roça de maconha, trabalhando com roça de maconha não, combatendo o tráfico de Combatendo o drogas, plantio, o cultivo ilegal da combatendo o plantio, maconha. o tráfico de drogas, trabalho de rua nas mais diversas áreas, gerenciando as mais diversas ocorrências de 190. O tempo que eu passei lá foi possível perceber, na cidade do Recife, um salto de 500 ocorrências em um dia para 1.500 em 6 horas. O volume aumentou de forma expressiva. E um detalhe, eu tenho um ponto de convergência muito forte nessa sua percepção, que é a questão seguinte: a ausência do Estado, ela possibilita o aumento da criminalidade. Existe hoje, hoje não, há muito tempo nesse país, existe uma lógica perversa que se imagina que segurança pública, polícia, é meramente um órgão da administração pública, uma atividade da administração pública. A polícia é uma função estatal. Quando eu chego para dizer isso, eu estou dizendo o Estado ele pode se tornar mínimo em determinadas questões. Ele pode terceirizar a educação, ele pode ampliar o espaço privado da educação, da saúde, das mais diversas coisas. Mas a responsabilidade do poder de polícia, ele não é concessionado, ele não é chancelado do Estado para o espaço privado. Polícia não é um mero órgão do Estado. E a política brasileira, e eu não faço referência a grupo A ou B, a política brasileira, ela é irresponsável ao extremo com a segurança pública nesse país. Você é alguém que já rodou todo esse país, você é alguém que já palestrou, já dialogou com policiais de todo esse país. Você conhece os mais diversos espaços da polícia de Pernambuco. Choque, ROCAM, CIOI, BEP. Você já esteve lá palestrando com essas pessoas. Você sabe o grau de preparo técnico. Você vê o compromisso desses profissionais. Mas é impressionante a irresponsabilidade política, e perceba que eu não estou comodamente usando a palavra Estado. O Estado, a autoridade política, ela recebe do povo a fé pública para o seu gerenciamento, e ele é irresponsável. O que é que falta, André? O que é que você tivesse que botar o dedo na ferida e dizer o que mais falta, o maior exemplo dessa irresponsabilidade política com a segurança pública? Um dos principais motivos, uma das principais coisas. Primeiro, nos mais diversos espaços desse país, a polícia está sozinha, Giovanni. Quando você começa a ver um aumento significativo do espraiamento urbano, essa desordem urbana na composição da cidade, no seu crescimento, pode observar quando aqueles pequenos monturos estão se juntando de pessoas, infelizmente, só quem está lá é a polícia, Giovanni. O Estado não chega com nada, com saúde, com educação, com creche, com transporte, com nada. Com nada. E um detalhe, onde o
Estado não se faz presente, e eu não estou falando onde a polícia, perceba, o Estado, isso é muito mais amplo. Nós temos um risco, uma possibilidade potencializada de aumento da criminalidade e de concessões ao que nós chamamos de crime organizado. Nós estamos vivenciando em passos largos espaços concessionados, o que é pior ainda. Porque, logicamente, está aberto à destruição da minha fala. Porque é um debate. Nós somos pesquisadores. Mas é como se a sociedade já aceitasse que existem regras que não são do Estado, né? E não é só isso não, Giovanni. Eu estou pegando por outro prisma. Em vez de crime organizado, nós temos espaços de governos criminosos. Porque a partir do momento que você limita a ação policial em determinados ambientes, em determinadas áreas, você está na caneta reconhecendo que o Estado não é mais aquele que deve gerenciar aquele local. Eu não imaginava. Eu vou só te dar um exemplo ilustrativo do que você está falando. Tem comunidade que, como no Rio de Janeiro, onde o mototáxi ele não pode usar e nem permitir que seu passageiro use capacete, porque a regra do tráfego é não usar. E isso é normalizado. É como se o CTB não valesse ali dentro, entendeu? Giovanni, quando você chega e você tem uma situação que operações policiais são proibidas, o policial não pode, a instituição não pode realizar determinadas operações, determinadas áreas, determinados períodos, eu estou desconhecendo o existir do Estado, não é da polícia, naquela localidade. Isso não é falar de crime organizado, isso é falar de governo criminoso, porque aquele espaço não é mais gerenciado pelo Estado brasileiro. Aquele espaço ele está cedido a um outro tipo de governança. Desculpe o tom da minha voz, mas ela traz, de certa forma, uma indignação com isso. Porque é a indignação de chegar em determinadas localidades e você vê o abandono. E você sabe que não é por questão de falta de recurso. Você sabe que não é pela questão de falta de vontade de determinados profissionais. Nós temos um país, Giovanni, eu fui fazer um levantamento um dia desse, eu não consegui contabilizar até 2023, mas foram, até anotei, foram 75 mil leis publicadas de 2000 a 2010. Isso objetiva só as principais leis penais do meu Vadimec dessa grossura todinha, eu estou falando só de um recorte. Pronto. De norma penal, imagina. Giovanni, isso objetiva engessar. Mas quando você observa essa legislação que nós temos, aquele que é irresponsável com o bem público, aquele que rouba, aquele que não presta conta do dinheiro público, que desvia o dinheiro, que não usa de forma apropriada e que muitas vezes discursa como se o dinheiro saísse do bolso dele, ele não é responsabilizado. As leis nesse país não colocam na cadeia de forma efetiva os irresponsáveis na administração pública. Deixa eu lhe fazer uma outra provocação, até para a gente não ser preso, porque a possibilidade de indignar-se também já não é mais tão presente. E eu até comentei com o Eduardo Pérez ontem que antigamente nós dizíamos, eu estou falando no exercício da minha liberdade de cátedra assegurado pela Constituição de 88, mas a gente sabe que nem isso mais é tão seguro assim. André, eu vejo muitas pessoas falarem, coronel, o seguinte, olha,
Nas áreas onde a marginalidade domina, você não tem que botar polícia. Você tem que botar saúde, educação, saneamento, transporte, depois você bota a polícia. A crítica que eu faço a esse tipo de comentário é o seguinte: se você tem uma área que é dominada pelo poder paralelo, que não é o poder do Estado, onde valem as regras da marginalidade, se você botar uma escola lá dentro, a escola vai ter que funcionar de acordo com o que querem os marginais, e não o Estado, não o poder público. Se você botar o sistema de distribuição de energia lá, eles vão botar o gato e vão cobrar eles mesmos. Se você botar o sistema de transporte lá, eles vão dizer como é que o sistema de transporte tem que funcionar. Então, é impossível você querer levar serviços essenciais a uma população em uma área dominada pelo crime, pela marginalidade, pelo poder paralelo ao Estado, sem antes combater esse poder. Eu sempre digo que em certas áreas do país, polícia não é a solução. Polícia é o meio para permitir a solução. Qualquer pessoa minimamente razoável sabe que ninguém vai conseguir trazer uma sociedade de paz com o combate policial. O que traz a paz, o que traz a harmonia social é escola de qualidade, saneamento, educação, perspectiva de vida, tudo. O problema é que para você conseguir implantar isso em certas áreas do país, primeiro o Estado tem que ter condição de impor a sua vontade. E o Estado só vai conseguir impor a sua vontade mediante a atuação policial, e é um combate. O marginal que domina aquela região, ele não vai sair porque ele é bonzinho. Ah, não, tudo bem, eu vou pensar no bem comum e vou deixar aqui meu ganha-pão. Eu faço muito essa leitura e queria ouvir um pouco em relação a isso. Giovanni, o problema é que, em larga medida, muitas vezes, o sentimento que provoca no policial que está trabalhando, que está arriscando a vida, porque nós temos esse juramento, mesmo com o risco da própria vida, que o Estado não quer. Infelizmente, o Estado não quer. Porque, na maioria, o desejo é de manter o status quo. A mudança coloca em risco alguns privilégios. E são milhões e milhões que são gestados, muitas vezes, na questão do tráfico de drogas. Deixa eu lhe dar um exemplo, João. Nós temos 11 estados fronteiriços. Nós fazemos fronteiras com os maiores produtores de cocaína do mundo e um dos maiores produtores de maconha do mundo. Colômbia, Bolívia e Paraguai. Isso. Se você for observar, você for no Google a qualquer momento e observar as maiores apreensões de drogas desse país, são nos estados fronteiriços. Quando você observa o efetivo da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, quando você observa o efetivo das polícias militares e civil desses estados fronteiriços, eles é reduzido. E nós temos mais de 8 mil quilômetros de fronteira seca. Combater o traficante no Morro do Rio de Janeiro é bronca, cara, do jeito que está. Uma das coisas que poderia gerar impacto seria a mobilização por asfixia. É mais fácil a contenção na fronteira do que dentro de uma favela altamente urbanizada. O risco para a sociedade é menor. Essas rotas, elas são mapeadas. Mas como é que se consegue fazer uma contenção com um efetivo tão pequeno? A Polícia Federal tem um efetivo diminuto para porto, para aeroporto, para fronteira, para isso, para aquilo. Como é que se consegue? E é uma polícia séria. É uma polícia determinada no combate ao crime. Ao mesmo tempo, você observa uma sabotagem, eu não posso dizer de um todo, mas de diversos atores, uma sabotagem para a atividade policial. Isso vai desde o discurso do policial como opressor, do policial como violento, do policial como corrupto, do policial que vai contra os direitos humanos. Logicamente, nós sabemos que existem eventualidades, como tem falhas em todos os sistemas, mas a esmagadora maioria desses profissionais são homens e mulheres de bem que dedicam a vida, porque eles sabem que uma sociedade segura é a sua casa segura, é a sua família segura. E são pessoas comprometidas. Esse discurso, ele é agressivo, ele é vil, e ele desgasta, e ele desmotiva. A partir do momento que é noticiado policiais sendo submetidos ao escárnio de autoridades porque foram executar o seu trabalho, quando
você observa a devolução de bens que foram apreendidos porque fere a lógica da questão, porque não tinha uma justificativa com a abordagem, e vocês tocaram em uma das lives disso, isso ajuda a quem, Giovanni? Porque isso não ajuda a sociedade, isso não ajuda o homem de bem. Isso faz com que o criminoso diga, eu vou continuar, porque é muito bom isso. Porque não tem punição. Se deseja pegar esses estados litorâneos e fazer com que a droga diminua em circulação, e aí a gente tem que afetar o bolso, vamos pegar essas fronteiras e reforçar essas polícias. Porque ali é mais fácil, não é menos difícil. O combate é menos danoso, né? O combate em área não urbanizada tende a ser menos danoso do que em área urbanizada. E um detalhe, Giovanni. O tiro policial, Giovanni, é um tiro que tem uma assinatura do Estado. O tiro do bandido, não. Ele não está nem aí em quem vai acertar. Policiais que estão nos escutando, que já participaram de tiroteios, eles sabem. Às vezes o policial, ele está num tiroteio e ele não atira, Giovanni. Porque tem gente correndo, corre risco da comunidade, e aquele que é policial, qual é o policial que quer voltar com a consciência pesada por ter atingido um inocente? Ele segura o tiro. Policiais experientes na sua prática, ele segura, ele deixa a arma em guarda, e o cara está lá dando tiro doido para tudo quanto é canto. É complicado quando traficantes muitas vezes morrem em conflitos, você vê protestos, queimada de ônibus, você vê uma mobilização popular, e você não vê nada disso quando vai para o enterro de um policial e escuta o toque fúnebre. Como não ficar indignado? O policial ele não quer o respeito do bandido, não, porque esse respeito ele não tem, ele não está nem aí. Mas espera aí, não tem o respeito do Estado, porque é ofensivo algumas coisas. Quem é que não sabe por onde é que chega essa droga, Giovanni? Por onde passa? Ela não brota na capital do Rio de Janeiro, ela não brota na capital do Ceará, não. Ela vem assim fazendo um percurso de formiguinha em toneladas. E as rotas são mapeadas, porque não dá para levar destinante de droga por qualquer canto, né? Como, por exemplo, uma vez eu participei de um debate numa rádio aqui em Recife. Foi logo que começou a história da lei seca, para ficar mais rigorosa. E aí o pessoal falando que era difícil fiscalizar nas áreas litorâneas daqui, aí falaram, é quase impossível fiscalizar a lei seca em Porto de Galinha, que é muita gente. Eu digo, opa, peraí. Quem conhece Porto de Galinha sabe que tem uma entrada e uma saída para o Recife, uma entrada e uma saída para Maracaípe. A não ser que o cara vá nadando. Mas no centro, é uma rua para entrar vindo do Recife e uma rua para entrar vindo de Maracaípe. E nadando pode ver. Você bota uma viatura na saída para o Recife, uma viatura para Maracaípe, não passa ninguém. Aí o cara que estava do outro lado, ele virou para mim e disse, não, mas peraí, se você fizer isso, você vai abalar economicamente o turismo da região. Eu digo, opa, então a questão não é a lei seca. A questão não é o trabalho policial. Porque o trabalho policial pode ser feito. É a mesma coisa do tráfico. Ninguém traz toneladas de maconha prensada, de droga prensada, sem ter uma rota pré-determinada, que aqui tem um custo. Às vezes você bota 3, 4, 5 caminhões naquilo ali, você tem que queimar o primeiro para os outros poderem passar. E da forma que o bandido sabe fazer, o policial sabe combater, mas ele precisa ter o respaldo. E aí, André, sabe uma coisa que me ocorre? Realmente, nesses 20 e tantos anos, eu já fui em todos os estados da federação, eu já tive a oportunidade de estar com todas as polícias militares e civis de todos os estados da federação, à exceção do Acre. A única polícia militar que eu não tive a oportunidade de ministrar aula foi a do Acre. Já ministrei para a Polícia Civil, já tive palestra com eles e tudo. Mas de todos os outros estados da federação eu já tive. E em todos eles eu vi homens e mulheres extremamente operacionais. Em todos eles, eu vi homens e mulheres dedicados ao tema. Eu vou só fazer um recorte como exemplo, e não porque esse recorte é maior ou melhor do que os outros. O BEP.
certo? Tem o Dixiozac aqui em Pernambuco, que é um batalhão especializado que atua no bioma da Caatinga, aqui em Pernambuco, da Polícia Militar de Pernambuco. Como tem o COTAR no Ceará, eu acho que é BEP também aqui no estado Geozac, vizinho. Paraíba. É, Paraíba, Geozac, enfim, mas Paraíba. eu vou pegar o BEP. Se as pessoas comuns, o paisano, ele tivesse noção de quão difícil é o curso do BEP, porque a gente está falando de uma tropa que é adestrada na região do semiárido. O BEP é entre Custódia e Serra Talhada. O campo de treinamento do BEP fica no meio do nada, no meio da Caatinga, do Xique-Xique, do Mandacaru. O pessoal faz marcha naquele sol escaldante de 30 a 35 quilômetros, tem que se virar com melito d'água, 5, 6 dias no meio do mato, para enfrentar o que existe de pior na sociedade e na natureza. Esse homem ou essa mulher, se ele começar a ver que depois de todo esse trabalho, de todo esse treinamento, de todo esse adestramento, ele não vai ter o respaldo para fazer um bom trabalho policial, sabe o que, é que vai acontecer? As próximas gerações de policiais não vão querer passar por essa demanda para ter essa especialização. Adianta de quê? Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Você pega o COT da Polícia Federal. Talvez um dos treinamentos mais rigorosos fora do âmbito militar do mundo. O famoso Charles Oscar Tango da Polícia Federal. Por que as pessoas vão passar 3, 4 anos em um adestramento extremamente pesado para, na hora que eles fazem uma abordagem, uma apreensão de 2 toneladas de cocaína, eles veem o seu trabalho ser jogado por terra porque não tinha fundado a suspeita? Então, essa reflexão, que talvez a maior parte da sociedade não faça hoje, ela já está cobrando um preço. Se você desmotiva o policial vocacionado, você diminui a presença estatal e não existe vácuo de poder. Se eu não tenho uma tropa especializada no combate, sabe quem vai se especializar? A marginalidade. Então, eu não podia deixar de fazer esse gancho com o que você falou, compadre. Me perdoe a intervenção. E outra coisa, mano, no que você está falando aí, o que é interessante é o seguinte: são tropas fundamentais e essenciais. Quando você pensa o trabalho de polícia, e aí eu falo polícia militar, ela tem que ser construída, quando bem feita, numa forma de pesos e contrapesos. Dessa forma. Você precisa da tropa, do policiamento ordinário fardado no cotidiano. Você precisa de uma tropa especializada em patrulha comunitária. Você precisa de uma tropa de contenção e repressão. Se eu tenho uma sociedade plural, se eu sou o país, se nós estamos no país, que em termos absolutos é o país que no mundo que mais tem homicídio, é preciso ter uma força de combate. Você querer que o policial militar, na sua atividade cotidiana, não seja um policial de contenção, você precisa ter uma sociedade pacificada. O policial militar brasileiro, ele não está patrulhando as ruas da Noruega. Ele não está, Javan. O policial brasileiro, ele está fazendo patrulhamento numa das sociedades mais violentas do mundo. Eu não entro porque nós somos uma das sociedades mais violentas do mundo. Isso aí é outra discussão, é para antropólogo. Mas essa ideia do brasileiro como um ser harmônico, como uma miscigenação pacificada, não dá, porque quem entra numa guarnição... Só serve nos livros de Sérgio Buarque de Holanda, né? Pronto, quem entra numa guarnição e já desembarcou, e já viu o carro todo furadinho de bala, feito eu já vi, não dá para entender muito essa cortesia do Terra Brasil. que polícia anda, a maioria das pessoas não tem coragem de botar os pés, compadre. Eu não tenho muito a leitura de mundo platônica do convencimento através da razão. Que Platão era contra todo tipo de ação violenta como instrumento de convencimento. Eu olho mais como Hobbes. O minus lupus hominis, né? O estado de guerra de todos contra todos.
E não é só isso. A natureza do homem é uma natureza violenta. Ele instintivamente ele busca segurança, ele busca uma saída. E nessa busca ele está sempre em estado de uma possível violência. E outra, violência não existe ser no mundo capaz de prever uma ação violenta. Eu vou lhe dar um exemplo. Lembra que às vezes a gente, certa feita, estava num restaurante, jantando, conversando besteira, contando piada, e de repente começou um tiroteio. É impossível prever, com a sua experiência, com o pouco conhecimento que eu tenho. Pois é, normalmente a gente entra num local, vendo os pontos de fuga, os pontos de contenção, onde tem anteparo, e nós não conseguimos ambos na mesma mesa, lembra? Começou o tiroteio, então é inequívoco, você não consegue prever realmente. Eu vi gente naquele dia entrando no viveiro de caranguejo, usando caranguejo. Tentar fugir disso. Morreu caranguejo naquele dia. E outra, né, André, o trabalho efetivo, o dia a dia, o trabalho de rua, ele é algo que, por mais que você tente descrever, faltariam palavras na língua portuguesa ou em qualquer idioma para mostrar a sua amplitude e a possibilidade de coisas erradas que podem dar, colocando em risco a vida do policial. Coronel, a gente está se aproximando do final, mas eu estou tentando manter aí sempre uns 5 minutinhos para pergunta, se aparecer. Eu vou abrir aqui para os comentários, vou ver se chega alguma pergunta. Vou fazer novamente uma recomendação aí para quem gostar da história do combate das Holandas e do cangaço. O melhor livro que eu já li sobre o tema se chama Capitães do Fim do Mundo. Tem ele fácil aí para mostrar cá, André? Deixa eu ver se tem aqui. Inclusive, Capitães do Fim do Mundo. Da sala, tem aqui agora. Pronto, Capitães do Fim do Mundo de André. Hoje é um livro adotado em diversos cursos de formação policiais, de batalhões especializados, de tão bom que ele é. Então, se você é policial, principalmente, eu recomendo Capitães do Fim do Mundo. Você joga aí na internet e você acha fácil. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para André, antes de eu abrir para as considerações finais dele aí. Eu vi que teve uma continência para você. O Alexandre Guerreiro está prestando continência aqui. Coronel para você. Minha mãe entrou na live aí, ó. Maria Ivan Moraes entrou na live. Vou até me arrumar. mãe entrou na live, né? Oxe, dona Maria Ivan é comandante supremo. A autoridade. Bom, então, como não chegou nenhuma pergunta, lembrando a vocês, pessoal, que as lives que ocorreram segunda e terça-feira, elas, além de estarem disponíveis aqui no Instagram, elas também ficaram disponíveis no meu canal do YouTube. Quando terminar essa live, eu vou postar no Stories aqui o link para vocês acessarem, quem quiser ver na íntegra, tá bom? Já está editada, já está em outro formato. Eu também queria pedir um favor a vocês que estão nos acompanhando, e a vocês que acham importante esse tipo de debate. Nós temos amanhã ainda o doutor Diego Pesce aqui, mas eu queria pedir um favor a vocês. Esse tipo de discussão que a gente começou a fazer desde a segunda-feira, ele não é uma discussão benquista, bem vista pela plataforma. E desde segunda que eu venho repetidamente sendo objeto de denúncia, o meu perfil vem sendo objeto de denúncia. Eu já fui notificado 3 vezes desde segunda-feira pela plataforma, e eu tenho plena consciência que todas as nossas discussões foram no âmbito teórico, sociológico, jurídico, filosófico, histórico, mas mesmo assim acontece. Então, se você acha que é importante esse debate, eu lhe peço uma gentileza. Após essa live ficar salva aqui no meu Instagram, você nos ajuda muito tecendo algum tipo de comentário. Quanto mais comentários após a postagem, após ela ficar disponível, a live tem, mais o Instagram entende como relevante e menos ele acata os pedidos de punição. Então, se você acha que esse tipo de trabalho é importante de ser feito aqui, eu lhe peço que, ao final, você deixe seu comentário respeitoso e mande essa live para outra pessoa. André, o Pereira está dando os parabéns. Obrigado, Pereira. O Barros Belli também, valeu. O Ronaldo Ferreira. Compadre, é o seguinte, nós estamos chegando ao final. Eu já lhe agradeço de pleno a sua disponibilidade sempre. Como eu disse, eu conheço o André há mais de 20 anos. Eu acompanhei a evolução do segundo-tenente André Carneiro até virar coronel André Carneiro.
Ele também acompanhou minha evolução e meu trabalho na área do direito. E eu só tenho a lhe agradecer a amizade de tantos anos, parabenizar pelo profissionalismo. Eu e André, nós somos a prova viva que as pessoas podem pensar muitas vezes de forma completamente distintas e elas não precisam ser inimigos. Nós, pelo contrário, quantas e quantas vezes eu sentei com o André e disse, André, eu não concordo, isso eu também não concordo, mas está aí. E vamos evoluir, a gente chega num ponto de convergência. Então, André, meu muito obrigado. Obrigado por abrilhantar essa noite. E eu deixo aí para você encerrar, eu deixo para as considerações finais da sua parte. Giovanni, eu queria agradecer o convite. Eu reforço essa sua fala em relação à questão dos assuntos que nós tratamos de segurança pública. É um debate teórico, o debate é sempre bem-vindo. Nós sabemos que é um tema árduo e nós somos algumas das pessoas que não nos furtamos a falar sobre segurança pública, porque é um debate necessário. Eu parabenizo você pela postura, pela iniciativa. Pouca gente sabe, mas o JUS 21 é uma instituição que apoia as polícias do Brasil. A gente não vai entrar na discussão do que faz, mas é uma instituição que apoia o trabalho do policial, no sentido de fomentar cursos, de promover cursos voltados para a atividade policial. A pós-graduação em segurança pública, ela não teria esse sucesso que tem hoje se não fosse essa identidade com as instituições. Você que se interessa pelo tema, você que é policial militar, e que você que, na verdade, se dedica à causa, continue. Continue, porque o mal, ele não silencia um dia. E quem é policial sabe disso. Então, nós também não devemos silenciar. Com a nossa voz, com nossas ações, com o nosso trabalho. O policial que veste a farda realmente, ele entende que seu trabalho ele é fundamental. Porque nós somos os únicos, na maioria das vezes, que andamos em terras que ninguém tem coragem de andar. Meu irmão, muito obrigado. Foi uma alegria. Uma alegria. Valeu, obrigado para todo mundo. Um abraço para Silva Filho também, para o sargento aí que mandou mensagem no final. Obrigado, André. E amanhã eu espero vocês para a última noite dessa semana de lives com o doutor Diego Pesce. Valeu? Valeu. Um abraço. Se cuida. Valeu.